Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, e esse é um bloco diferente, né? Aqui eu estou apresentando todos os nossos palestrantes, todos os nossos colaboradores que ajudaram nesse workshop a desenvolver todos os módulos, e especificamente estamos com um grande amigo, Renato Hayashi, que ele tem um estúdio próprio, um estúdio chamado Tokyo Design. Renato, conta um pouquinho pra gente o que é a Tokyo Design. Bom, a Tokyo é um estúdio especializado na criação de peças de design gráfico e desenvolve projetos multidisciplinares nessa área, desde identidade visual, design promocional, embalagem, design editorial e outros projetos em si, né? E por que você escolheu esse nome Tokyo Design? Muito bem. Na verdade, Tokyo foi uma ideia da minha filha, ela que me sugeriu. Eu pedi uma sugestão, ela falou, pai, eu tenho Tóquio. Eu falei, ótimo. Tóquio, e a ideia, o conceito era de ser uma cidade de um país pequeno, mas uma cidade importante no mundo, né? Que Tóquio é, digamos assim, a capital do hemisfério oriental, né? Então, por aí foi a nossa ideia. Okay. E como que você chegou? Por que você usa essa marca, esse logo? Muito bem. A ideia, ela vem de lá de trás, da minha origem, que isso daí é um carimbo usado no Japão, que ele certifica determinadas coisas que é comum no Japão se fazer isso, né? Por essa razão a gente se baseou na forma e inclusive na cor, né, da tinta que é utilizada. É verdade, eu tive a oportunidade de morar no Japão e quando eu abri uma conta bancária tinha um círculo redondinho, pequenininho, que era um lugar para colocar esse hanko, esse carimbo. Isso, e eu pensando, meu Deus, como que eu vou conseguir assinar naquele círculo pequenininho, né? Então eu achei muito legal e diferente de outros países, no Japão esse carimbo é como se fosse assinatura, né? Isso. Uma firma registrada, é um selo, né, daquela pessoa, e não é como em outros lugares que as pessoas pegariam, né, o carimbo de outras pessoas para ir assinando, né? Lá o pessoal faz tudo certinho. Só um detalhezinho, a marca circular, ela foi uma estilização, porque no Japão, de fato, eles usam, para a empresa, eles usam a quadrada, né? Isso é verdade. E o que a gente fez foi meio que um paralelo entre a pessoa física e o nosso caso, eu quis deixar isso um pouco mais, digamos, mais pessoal, né, a solução, né? Então isso é verdade. No caso de pessoa jurídica no Japão, ele é um quadrado vermelho, e pessoa física é circular. E eu não sei por que eles usam a tinta vermelha. Talvez por uma questão de tradição, eu também não sei dizer. Né? Ok, mas vamos conhecer um pouquinho mais essa Tokyo Design. Esse daqui, inclusive, é o site, esse conteúdo vocês conseguem acessar diretamente no site da tokyodesign.com.br e, especificamente, você desenvolve trabalhos na área promocional. O que significa essa área? A gente considera promocional toda e qualquer peça que faça a divulgação de um produto ou de uma marca, né? O produto, ele pode ser qualquer produto que você tenha, seja um produto alimentício que você produz, seja uma ferramenta, até um carro, se for o caso, uma casa, ou o que quer que seja. Então, é qualquer material de divulgação desse produto. Como um catálogo, folder, folheto e coisas assim. No meu caso aqui, eu mostro algumas peças que são, por exemplo, infográfico, né? Que o infográfico ele mostra um projeto, digamos, o sistema, o funcionamento de um sistema, e que é assim uma coisa assim totalmente abstrata. Então a gente tinha que mostrar isso de forma amigável, digamos assim, para a pessoa entender e sentir interesse em olhar aquilo. Então tem que ter uma comunicação visual muito mais, digamos, amigável, chamativa, agradável de olhar, enfim, né? Muito bem. E o que seria uma identidade visual? Que trabalho é esse que você desenvolve? Ok. O identidade, como o próprio nome já diz, é o que identifica alguma coisa. Identifica, digamos, uma pessoa, ou identifica uma empresa, ou uma marca, ou um produto, enfim. Visual porque o próprio nome, digamos, configuração dela já mostra, né? Você mostra visualmente para alguém alguma coisa
e identifica aquela coisa. Então, identidade visual a gente pode classificar como sendo, traduzindo para o português mais claro, seriam as peças como logotipo, marca, toda a parte de comunicação complementar disso, que é folhetaria, a parte de comunicação visual da empresa, enfim, né? Tudo isso está embutido em identidade visual. E um outro braço da Tokyo Design é o desenvolvimento de embalagens. Olha só que legal, o Renato Hayashi, ele desenvolveu as embalagens, várias embalagens dos jogos da Grow. Eu, por exemplo, no curso de mapas mentais, recomendo muito que as pessoas brinquem com aquele jogo Imagem e Ação. E o Renato foi o designer que fez a atualização dessa nova visual, né? Dessas embalagens. As duas últimas versões do Imagem e Ação, a gente teve, digamos, a honra de fazer para a Grow. Eu considero esse case da Imagem e Ação como uma das coisas que mais me deu satisfação em fazer. Porque é um projeto que aonde você vai, aonde você comenta a existência e o desenvolvimento desse projeto, todo mundo conhece ele. Então eu tive o prazer, realmente foi um prazer, além de, lógico, de ganhar dinheiro com isso, mas foi uma honra ter feito esse projeto. Foi um projeto de muita satisfação mesmo. E outra coisa que a Tokyo Design desenvolve também é a área editorial. O que seria essa parte editorial? Muito bem. O material editorial a gente pode entender basicamente como revista, livro, apostila e qualquer outra peça que seja, digamos, criada com uma leitura linear, digamos assim, página a página, né? É lógico que não é só isso. O editorial hoje ele tem uma característica muito mais dinâmica. Hoje você não só lê uma revista, mas também você lê no meio físico, papel, mas você lê essa revista no meio eletrônico, né? E hoje a gente tem os e-books e as revistas eletrônicas que você lê no seu tablet, coisa assim. Então, o design editorial, a base dele é a base impressa, né? Mas ele já migrou já faz tempo e hoje ele acontece de forma muito mais rápida e natural nos meios eletrônicos e digitais, internet, enfim, né? Legal. E aí, nessa parte do site, vocês vão conhecer um pouquinho mais do Renato, que ele é formado na FAU USP. O que significa FAU por extenso? É Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E ele é formado em 1982 e também, desde essa época, desenvolvendo esse trabalho de designer gráfico. Além disso, também é professor na Escola Pan-Americana de Artes desde 86, e é época mais ou menos em que surgiu o seu estúdio Tokyo Design, não é? Isso, só uma correçãozinha. A Pan-Americana é 1996, perdão. Perdão, eu que falei errado. Tudo bem. E aí o Renato dá aula na Pan-Americana, e você dá aula sobre o quê? Em quais cursos? Como não podia deixar de ser, eu dou aula no curso de design gráfico mesmo, né? Mas na realidade, eu dou aula também no primeiro ano, que é o preparatório para o curso de design gráfico. O curso funciona como uma base, né, esse primeiro ano, e depois você migra, ou você vai para publicidade ou vai para design gráfico propriamente dito. Né? Então, se você está pensando em estudar design na Pan-Americana, já está conhecendo um dos seus professores. Me procura lá. E você também tem uma área que é muito interessante no site, que fala de ilustrações. O que são essas ilustrações? Pois essas ilustrações eu comecei a desenvolvê-las de forma assim, nos horários livres, horários que, digamos, entre um trabalho e outro, para dar uma desanuviada na cabeça, uma descontraída e tal. E o que é interessante é que num trabalho como esse você coloca a cor e a forma e a composição da forma que você quer. Você não se preocupa com o que a necessidade real do seu cliente. Na realidade, o cliente aqui sou eu mesmo. E eu estou fazendo para mim. É como que você compor uma música para uma pessoa que você gosta, você vai compor a música para ela, você não vai compor a música para o público, o que quer que seja, né? Então, tudo que está aqui foi feito de forma
assim, meio que descompromissada, né? Que é tipo um hobby seu. Como hobby mesmo, né? Que na realidade é um hobby ligado à área que eu atuo, né? Então, é quase que não é hobby, mas é, sabe, aquela parte do projeto que mais te dá prazer mesmo, né? Entendi. E, por incrível que pareça, esses projetos já estão rendendo solicitações profissionais também. Ai, que interessante. Então, até uma coisa que eu recomendo, que é fazer design, faça bastante autoral também, que é uma coisa que te dá prazer. Então, assim, autoral significa que é... Então, o autoral é um trabalho que ele não tem um compromisso diretamente com uma solicitação de mercado. É um trabalho que você desenvolve para si, né? Entendi. E aí você divulga e isso, por acaso, acaba gerando... Por acaso, acaba gerando. Tem muita gente que faz, por exemplo, grafite. O grafite que você faz é autoral. Você não faz um grafite porque alguém foi lá e pediu para você fazer um grafite no muro dele, né? Evidentemente que há casos disso gerar projetos, solicitações comerciais de mercado mesmo. Mas todo grafiteiro vai lá e grafita para si. Né? Então, o que eu fiz aqui é meio que um grafite, eu fiz para mim, né? Entendi. Homenageei algumas pessoas, enfim, personalidade, eu mesmo. Né? Então, são feitos, e isso usa uma linguagem que a gente chama de linguagem vetorial, geometrizada, né? E, enfim, tenho feito algumas coisas nesse sentido aí que tem me dado bastante prazer. E aí, né? esses autorais... Tem alguns cartazes que eu desenvolvi, cartazes tipográficos, onde a gente usa essencialmente letra, né? Para os leigos seria letra ou fonte, digamos assim, que a gente chama de tipografia, né? Que é o termo que vai na essência da coisa. E eu costumo dizer que tipografia, a essência da tipografia é desenho. Fonte é desenho. Ela nasce da necessidade de comunicar alguma coisa, a forma de alguma coisa que nasceu como um desenho em si. Depois ela virou, por uma necessidade de comunicação mais rápida, ela foi virando alguma coisa que se tornou um tipo, né? E o tipo em si, a essência do termo tipo, é algo que se repete, né? Que tem uma padronização. Então, virou tipografia e virou uma forma de comunicação como a gente conhece hoje. Olha que interessante. Né? E vocês veem que o Renato também está nas redes sociais, então vocês veem aqui no cantinho, né? Por exemplo, pode procurá-lo no Facebook, né? Esse daqui Esse é o Behance. Behance. Conta um pouquinho, que rede social é essa, o Behance? O Behance é uma rede, basicamente, de consulta e de divulgação de trabalhos na área gráfica, né? Existe muito trabalho no Behance também em fotografia e trabalhos, digamos, de divulgação de produtos, e, enfim. Eu tenho colocado nele, essencialmente, meus trabalhos gráficos e como uma forma de divulgar, né? Eu acho que todo designer hoje ele precisa estar acontecendo nessas redes, né? E além de ter o seu próprio perfil Renato Hayashi, tem a fanpage da Tokyo Design também. As pessoas podem curtir. E o Renato também está no Pinterest, que eu, por acaso, no meu iPad aqui não está abrindo, mas vocês podem encontrar o Renato também no Pinterest. E se vocês quiserem contratar o Renato, é só dar uma telefonada. Nós estamos no Brasil, é 55, São Paulo 11, e o celular dele é o 989232278. Ou então via e-mail no renato_hayashi@yahoo.com.br também. Inclusive, eu conheço o Renato, nossa, não dá para falar quanto tempo. Faz muito tempo que eu conheço o Renato. Imagina, eu não sei quando que você está assistindo essa gravação, mas olha, pelo menos, sabe, quase 2 décadas a gente se conhece. E o Renato foi responsável também pelo desenvolvimento da logomarca da minha empresa e do meu cartão de visita, que ele tem frente e verso. Então eu vou fazer um close aqui para vocês verem frente e o verso.
né? Então, é claro, né, tinha que ser no mapa mental, então, nesses dois lados vocês têm, e vocês também, ao longo do nosso workshop, devem ter visto aquela aula onde a gente detalha um pouco mais o planner. Então, aquele planner também foi todinho desenvolvido pelo Renato. Se por acaso você está assistindo esse vídeo antes, então, a hora que você chegar lá, já vai saber quem que é o nosso grande Renato Hayashi, que agradeço mais uma vez por participar desse workshop e te encontro na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.